Pessoal, a situação anda bem complicada e é cada vez mais difícil para as pessoas conseguirem emprego. Basta a gente abrir o LinkedIn que a gente vê muita gente tentando conseguir ajuda para se realocar no mercado e conseguir um emprego de novo. Eu vejo que, assim, o principal motivo dessa dificuldade se deve, claro, que o mercado tá bem complicado agora, as vagas estão mais escassas do que antes, mas muita gente não sabe fazer entrevista. Essa é uma grande verdade que a gente vê poucos referências aqui no LinkedIn ou em outras redes sociais falando sobre. Existem perguntas que aparecem em entrevistas, como me conta um pouco sobre você, ou me conta sobre um momento que você fracassou. E perguntas assim deveriam ser de conhecimento público, assim, como você consegue responder uma pergunta assim? Como você se prepara para esse tipo de pergunta? Então eu resolvi gravar esse vídeo com algumas dicas para tentar ajudar você, ou se você conhecer alguém que precisa de ajuda, a conseguir se preparar para uma entrevista comportamental. Então, bora lá? A gente ia falar isso. Só que o verdadeiro objetivo de um entrevistador na entrevista é medir o seu match com a vaga. Só que um erro super comum é quando o candidato, ao ser perguntado sobre me conta sobre você, ele gasta 10 minutos falando sobre as experiências que ele teve na vida e tudo isso. Só que o entrevistador não tem muito como medir nada aí, porque não é uma pergunta tentando obter dados sobre você. É muito mais uma formalidade, onde você se apresenta e fala sobre as suas habilidades. Não quer dizer que o entrevistador não consegue usar nenhuma das informações do que você falou durante os 10 minutos. Mas é possível que você condense e compacte a quantidade de informação que você fala para falar apenas itens muito relevantes durante 2, não passa de 3 minutos. Assim, se você gosta de apresentar muito mais, saiba que você está gastando tempo, onde você poderia expandir sobre as perguntas que o entrevistador tem para você do que durante a introdução. Então, foco número 1 aqui é saiba se apresentar. Fale o necessário, saiba e pratique a sua apresentação de forma que você consiga falar em 2 minutos quais são os maiores destaques na sua carreira. Eu tenho uma pergunta para você. Como você pode se preparar para uma entrevista comportamental se você não tem a menor ideia do que podem perguntar para vocês? Como você precisa se preparar para essa entrevista, é importante que você saiba. A primeira dica que eu tenho para vocês é olhem o Glassdoor. No Glassdoor, muitos candidatos colocam as experiências que eles tiveram de entrevista e às vezes eles colocam até perguntas que os entrevistadores costumam fazer. Através disso, você vai saber a natureza de perguntas e você consegue se preparar melhor. Se você não tiver nenhuma fonte ou você não encontrar nenhuma informação, você precisa conhecer os tipos de pergunta que são comuns em entrevistas. O primeiro tipo de pergunta é você contar sobre histórias de sucesso e fracasso. Histórias de sucesso, é importante que você mostre o seu papel, então não tenha medo de falar o que você fez. Se você contar uma história onde o time fez algo, geralmente já é um indicador para o entrevistador de que assim, o seu papel não foi tão relevante. Então, tente achar histórias de sucesso onde você foi o protagonista. Porque o protagonista sabe dar detalhes de por que você teve sucesso ou o que foi feito no detalhe. O segundo, obviamente, tipo de pergunta são as histórias de fracasso. E nas histórias de fracasso, é importante que você conte histórias onde você cresceu e aprendeu algo. Você pode ter fracassado muito grande, mas se você tirou algo disso, isso que importa. Então, nas histórias de fracasso, tente ter histórias onde você aprendeu algo no final e saiba falar sobre o que você aprendeu. O segundo grupo de perguntas que você encontra são perguntas sobre como você lidaria com conflitos específicos dentro da empresa. Pode ser conflitos com um companheiro de trabalho, podem ser conflitos com seu chefe, podem ser problemas diversos que você pode encontrar, mas situações específicas que você viveu dentro do trabalho. Para esse tipo de pergunta, é semelhante aos outros, tenha boas histórias para contar. Outro tipo de pergunta que você encontra são perguntas sobre pontos positivos
e negativos seus. Para os pontos positivos, tente não ser, obviamente, arrogante. É uma dica número um. Mas para os pontos negativos, você precisa sempre mostrar que você está trabalhando para melhorar eles. Então tente falar pontos onde você reconhece que você precisa. Você pode, por exemplo, sei lá, eu preciso melhorar em bancos de dados, eu não sei usar bancos de dados direito. E eu estou trabalhando, eu me inscrevi nesse curso. Essa é uma boa forma de você lidar. Outro tipo de pergunta que você pode encontrar numa entrevista é sobre autoconhecimentos. Autoconhecimento sobre você, como você organiza seu tempo, como você se mantém atualizado, que ferramentas você usa. Essas são perguntas que costumam aparecer em entrevistas. Existe um outro tipo de perguntas que aparecem e você não é obrigado a responder, que são perguntas relacionadas a seus hobbies. Primeiro de tudo, se você é um entrevistador vendo esse vídeo, por favor, não faça mais esse tipo de pergunta. Além de não ser ético, não é nada correto um entrevistador medir a sua performance na entrevista baseado no que você faz no seu tempo livre fora do trabalho. Então, se você não se sentir confortável respondendo esse tipo de perguntas, você não é obrigado a fazer isso. Mas caso você se sinta confortável, mesmo que isso seja um ponto não muito ético de se fazer, tente escolher histórias, obviamente, onde você se sinta confortável em contar e onde você fale sobre algum hobby seu, mas aí não tem muita dica para isso. Sabe que para cada cenário desse, é importante que você tenha umas 3 histórias. Então, tente ter, 3 histórias de sucesso, 3 histórias de fracasso, um ponto forte, um ponto fraco que você está trabalhando. Tenta ver conflitos que podem aparecer ou situações. Pode ser situação também onde você fez coaching de alguém, mas tente ter esse arsenal de histórias preparadas onde você conhece os detalhes. Essa é uma dica super importante. Pratique suas histórias. Ainda sobre histórias, é importante que você conheça os valores e a cultura da empresa. Como você pode escolher boas histórias se você não fez uma pesquisa sobre a empresa? Então aqui vai outra dica. Antes da entrevista, tente descobrir o que a empresa faz. Se a empresa ela tem uma cultura específica, que quer que as pessoas sejam independentes, autônomas. Outras empresas podem querer que você seja um líder que consegue desbloquear e falar com outros times, mas cada empresa tem a sua cultura. Então, é importante que você conheça esses valores, porque na hora que você for ter as suas histórias para as entrevistas, você precisa escolher histórias que tenham esses valores, essa cultura contidos nelas. Então, isso é fundamental que você faça. Um outro ponto importante que pode surgir numa entrevista é que algumas empresas podem querer que você responda sobre o mercado delas de atuação ou que você fale sobre os produtos específicos relacionados da empresa. Então, sempre dá aquele double check. Isso não é comum de aparecer, mas caso a empresa te pergunte, em especial em cargos talvez um pouco mais seniors, talvez seja importante que você conheça produtos do segmento ou como o segmento funciona e assim por diante. Então, tente fazer uma pesquisa para saber o que a empresa faz, quais são os produtos que ela tem e assim por diante. A última dica que eu tenho para vocês é talvez uma dica que seja super popular e as empresas acabam te recomendando fazer isso. Mas, de todas as formas, vou recomendar do mesmo jeito. Use o método STAR. O método STAR é uma forma de você contar as suas histórias em 4 partes: situação, tarefa, ação e resultado. A situação é um contexto inicial para você contar a sua história. A tarefa era o que era exigido de você durante aquele cenário que você deu de início. As ações são tudo que você fez para você conseguir alcançar o resultado. E o resultado é tudo que você conseguiu com aquele conjunto de ações. Então, vou dar uma história para vocês. Situação. Eu tinha sido contratado
para trabalhar em uma agência de marketing fazendo automação de campanhas de marketing. E a gente estava com um problema muito grande porque a gente não estava conseguindo ter muita conversão e muito valor. Então, como tarefa, eu fui encarregado de tentar descobrir novas estratégias para que a gente conseguisse, através de tecnologia, melhorar as nossas conversões. Eu pesquisei a fundo e descobri a ferramenta XYZ, que ela conseguia, seguindo as leis de privacidade e não violando as condutas da empresa, de como armazenar dados, ela conseguia inferir muita informação com muito pouco dado de usuário, usando uma inteligência artificial. E aí a gente criou, com essa inteligência artificial, vários outros modelos que a gente conseguiu melhorar a conversão. Como resultado, a gente conseguiu melhorar as conversões das nossas campanhas de marketing em 30%, o que impactou numa escala de dezenas de milhares de reais por mês o lucro da empresa. Então repare que quando você quebra a história nessas 4 partes, 1, você não se perde, e 2, fica muito mais fácil para o recrutador tomar anotações sobre os seus resultados, o que você fez, porque fica muito claro qual era a sua tarefa, quais foram as suas ações e o seu resultado. Use a situação para você dar um contexto para deixar com que a história seja muito clara. Então, não esqueça de colocar a introdução antes de contar uma boa história. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você ou alguém que você conheça a passar nas entrevistas comportamentais e ter mais facilidade a partir de agora. Se você conhecer alguém numa situação crítica ou que precisa de ajuda, porque tem uma entrevista em breve, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Vamos tentar ajudar as pessoas, porque a situação está bem complicada para todo mundo. Eu vou tentar continuar gravando alguns vídeos sobre temas que possam ajudar você na sua carreira tech. Então, se você quiser, dá uma inscrição aqui no meu canal, me segue no LinkedIn e a gente vai ter bastante conteúdo interessante a partir de agora aqui em ambos os canais. Então, é isso aí. Espero ver vocês no próximo vídeo ou no meu próximo post. Tchau, tchau!